pessoal, tudo bom com vocês? Para quem ainda não me conhece, eu sou Natália Viotti, advogada, especialista em direito empresarial, gestão de pessoas, compliance e LGPD. Então, hoje eu resolvi trazer aqui para vocês, nesse canal, Muito Além do Direito, que inclusive, se você ainda não me segue e ainda não é inscrito, aproveita e já se inscreve aqui e toca no sininho para receber os lembretes dos próximos encontros. Hoje, além de eu ter dado uma aula ao vivo, eu resolvi trazer aqui para vocês uma live que eu fiz com a Eulália Andrade. Ela é coach de carreira, especialista também em gestão de pessoas, é diretora da ETEC de Cerquilho. E aquele bate-papo foi tão bacana, foi tão legal, que eu achei, poxa, acho legal que eu compartilhe lá no YouTube, no canal, para que todo mundo veja, porque aí não fica tão limitado ali ao canal do YouTube. Beleza? Então, eu espero que vocês curtam, compartilhem, mandem para quem vocês quiserem e conto com vocês. Oi, Eulália, tudo bom? Oi, Natália, tudo ótimo. Tá Você dando pra me me ouvir bem? ouve? Tô te ouvindo. Tá ótimo. Deixa eu ver aqui. Vitória, Brasil Ecotour. Bom, eu vou acenando aqui conforme eu vou conseguindo, né? Nem todos vocês eu vou conseguir dar um alô. Mas, primeiramente, quero agradecer a Eulália por ter aceitado o convite de vir aqui bater esse papo com a gente, né? E estou muito feliz, muito contente. E eu quero dizer assim, para quem está entrando agora, quem ainda não me conhece, eu sempre falo que é para você sentar o dedinho no coração para essa live encher de emoção. Porque é interessante, né? Porque o Instagram, ele só começa a divulgar a live para as outras pessoas se ele percebe que existe uma certa integração, uma certa partilha. Então, assim, ou então clica aí no aviãozinho, na setinha e manda para os amigos, porque isso é um sinal para o algoritmo entende que a live está sendo bacana, então faz sentido ele colocar nossa bolinha ali no começo, senão nossa bolinha fica lá atrás e ninguém assiste. E é muito conteúdo de valor, né, Eulália? Eu acho que vale a pena a gente divulgar. Então, eu queria que você se apresentasse, gostaria muito que você falasse da onde você falar, porque nem todo mundo é daqui de São Paulo, tem gente de outros lugares, né? E da onde surgiu essa vontade de participar de um projeto tão lindo que é esse livro escrito por mulheres tão bacanas, tão interessantes, tão alegres e que já passaram por muita coisa, né? Bom, boa noite, né? Primeiramente, eu me chamo Eulália, eu sou da cidade de Tatuí, interior de São Paulo. Então, quero dar um oi aí para todo mundo que eu tô vendo. Vi que tem bastante gente conhecida aí já entrando, estou muito feliz. Te agradecer pelo convite, né? Um convite muito especial, principalmente agora nessa semana, que a gente já está na semana do lançamento do livro, e poder falar desse projeto, eu acho que é ter um espaço para a gente poder falar um pouquinho, né? De todos os projetos, porque são muitas histórias, né? E são muitas histórias maravilhosas de mulheres muito fortes mesmo, né? Então, participar de um projeto como esse é muito... eu posso dizer que é muito importante para mim também. Esse é o segundo livro que eu estou participando, né? O segundo projeto que eu estou participando. O primeiro eu fiz um de coaching de carreira, pela mesma editora. Eu sou administradora de formação, com especialização, né, em gestão de pessoas, gestão estratégica de pessoas, pela Fundação Getúlio Vargas. Sou coach, trabalho com coach de carreira já há um bom tempo. E sou professora do eixo de gestão, né, em cursos técnicos, já fui professora de ensino superior também. E atualmente eu sou diretora de uma escola técnica, né, do Centro Paula Souza, né, na cidade de Cerquilho. Então, eu trabalho na área da educação já há bastante tempo, né? Então, gosto muito. Então, escrever acaba sendo parte, né, do dia a dia da gente também. Foi um convite, na verdade, né? Então, como eu já havia publicado um livro na área de coaching, né, com a mesma editora, eu confesso que eu ainda não tinha visto o livro, né, As Donas da P Toda, e quando me fizeram a proposta, né, o pessoal da editora entrou em contato. No começo eu fiquei meio assim, falei, ai, mas não sei. Fui um pouquinho resistente. Ela falou, mas vamos, tem história legal para contar.
Falei, ai, mas não sei, não é, parece que não é muito a minha cara, parece que não é muito a minha área. Não, eu tenho certeza. Eu falei, sabe o que eu acho? Acho que ela tem razão. Eu acho que é uma boa oportunidade, né, para poder contar um pouquinho da minha história, para aproveitar a oportunidade para fazer uma viagem interior também, né? Porque para a gente poder escrever algo que tenha significado, que tenha sentido para a gente, eu acho que a gente precisa parar e pensar muito bem. E eu conto, né, no livro sobre a minha história, né, ligada com a educação também, e como foi passando, né, e chegando até aqui hoje. Então, quem for, né, adquirir o livro, espero que todos que estão aqui consigam acesso ao livro, e vai ver um pouquinho da minha história de quando eu era pequena até o agora. E aí, depois, as próximas páginas a gente vai escrevendo. Não, e é difícil, né? Porque são só 7 páginas. E a gente que gosta de escrever é uma loucura. Assim, eu tinha uma meta. Falei, quando eu tiver 50 anos, eu vou escrever uma biografia. Mas, para eu escrever uma biografia, eu tenho que ser interessante, né? E aí, Sim. pensando, eu falei, gente, interessante eu só não sou reconhecida, né? Mas assim, aí eu pensei, no meu caso, quando a editora me fez o convite, né, para participar das Donas da Pê Toda, dessa obra, eu num primeiro momento falei, eu vou contar assim a minha vida em pinceladas, porque não tem como, são 7 páginas, é muito pouco, ou eu vou suprimir partes importantes, pessoas importantes, eu não vou ser justa. E aí, depois de muita reflexão, eu acabei escrevendo sobre uma área dentro da gestão, porque eu também tenho gestão de pessoas, também pela GV, mas também concluindo a pós em psicologia positiva, eu uni os dois. Porque no meu ponto de vista hoje, se você é líder, se você é gestora, se você quer ser uma gestora da P toda, não é? Eu acabei trazendo o olhar para um mundo corporativo, em vez de focar em mim, né? Porque eu falei, eu acho assim, para ser uma obra muito variada. Então vai ter história, vai ter. Eu já conversei com outras coautoras que trazem histórias de superação assim muito profundas, né? E eu ainda muito nova, talvez eu não tenha tantas histórias de superação, mas lógico que fazendo uma reflexão, a gente tem, né? No meu, eu tenho um portfólio meu que eu mando assim quando estou captando cliente, enfim, e eu conto toda a minha história como fala? Você sabe o que eu estou Numa falando. linha do tempo? Numa linha do tempo, muito bem. Eu conto numa linha do tempo, e a linha do tempo é uma folha inteira, que ela vai e ela não termina nunca, né? Então, essa reflexão a gente sempre faz. E aí, quando surgiu essa oportunidade do livro, eu pensei, poxa, por que não, então, trazer o conteúdo também, técnico, um pouco mais suave, porque, de repente, aquela mulher que está lendo aquele livro, ela vai ver várias histórias, mas ela vai falar, tá bom, e como é que eu faço? Exato. Como é que eu faço para fazer o que essas mulheres fizeram, né? Qual é o caminho? Então, eu acabei trazendo essa abordagem um pouco diferente, assim, talvez eu não tenha me sentido tão segura para expor tudo, ou achar que as pessoas não iam, de alguma forma, já é tanta história, mais uma, então não vai ser interessante. Quem é a Natália na fila do pão para eu saber, né? Enfim, e aí todas essas questões, e eu tenho conversado com tantas mulheres incríveis, ontem eu conversei com a Andréia, com a Cris e com a Lu, uma a Andréia é policial federal, a Lu é contadora e a Cris trabalha com beleza, visagismo, Eu enfim. vi ontem, eu estava na live. Muito Então, pois incrível. é. Você viu que interessante? 3 mulheres em ambientes totalmente masculinos e uma que trabalha justamente a beleza, né? O cuidado, o autocuidado da mulher. E aí a gente estava falando sobre isso, e cada uma com um olhar. E aí eu ouvi o seu tema, né? Eu falei assim, gente, eu preciso conversar com a Eulália, porque quando você traz a história dos rótulos, né? Muito além dos rótulos. Isso. Se você parar para pensar em tudo aquilo que a gente conversou ontem, faz todo sentido. Sim. E a gente, e assim, quando eu fui escolher o que escrever, porque eu tive esse mesmo pensamento que você.
o que escrever, né? Será que eu sou uma pessoa interessante para escrever, né? E eu lembro que eu fiquei, né, pensando e pensava, e aí eu conversei com uma amiga, né? Falei, você acredita, né? Eu acho que não, né? Não é muito... Ela falou, você tá doida? É a sua cara esse livro, você tem que escrever. Aí eu falei, mas eu acho o nome um pouco pesado, né? Também. Por ser da área da educação. E eu falei, não sei, eu tô meio assim. Não, mas eu acho que é a sua cara. E aí eu fiquei pensando, eu falei, tá, mas o que eu poderia pensar? Né? O que eu poderia escrever? E aí eu comecei a lembrar, sabe, de coisas que me trouxeram até onde eu estou hoje. Né? Então, para mim foi muito importante, sabe, Natália? Porque quando você começa a olhar para trás, quando você é obrigada a olhar para você e olhar para trás, porque a gente precisa lembrar de onde a gente veio. Né? A gente precisa lembrar de onde a gente veio, quais são nossas raízes, né? Saber onde a gente pisou, antes da gente conseguir olhar lá para frente. E às vezes no decorrer da vida da gente, a gente sabe que a gente não consegue fazer isso com tanta frequência, porque no corre-corre da vida, né, às vezes a gente acaba passando, né? Você lembra uma ou outra coisa, mas eu falei, poxa, eu deveria lembrar de coisas lá atrás. Né? Então, eu até começo falando um pouquinho da minha experiência na escola, né? Então, como foi, os rótulos que eu tive, né, durante essa faixa etária aí, né, de idade, e que me acompanharam, né, porque a gente acaba sendo muito conhecido por algumas características da gente, né, então a gente acaba sendo conhecido ou por alguma coisa que você fez, ou por algum comportamento que você tem, e as pessoas começam a te rotular. Sim. Né, e as pessoas te rotulam, e às vezes esses rótulos eles são bons e às vezes são ruins, mas até a gente conseguir entender o bom dentro de algo que às vezes você não enxerga como bom, demora um pouquinho e demanda muito amadurecimento, muito autoconhecimento, terapia muitas vezes, e a gente precisa, né, conseguir trabalhar com isso. E às vezes aquilo que a gente acha que é ruim na gente não é. Né? Então eu falo um pouquinho também disso no meu capítulo, falando, né, dessa questão dos rótulos, né, e aquilo que às vezes você acha que não é bom, se você souber encaixar aquilo no lugar certo, né, e quando a gente fala até mesmo de gestão de pessoas, né, a pessoa certa no lugar certo, aí você começa a entender que às vezes aquilo ali pode não ser tão ruim, se você souber o como utilizar daquilo, né, e se você se conhecer bem. Mas não é uma tarefa simples, né, Eulália? É muito interessante. Eu tive vários rótulos também. Gostei muito do teu capítulo justamente por isso, porque eu me identifiquei. Você às vezes é chamada, por exemplo, de chorona. Uhum. E aí é impressionante, porque você pode virar uma rocha e nunca mais chorar. Mas todo mundo vai falar, fulana é chorona, né? Você pode ter uma fase mais truculenta. Você pode ser depois um doce de pessoa. Sempre vão falar, fulana, aquela grossa, né? Pavio curto. Entendeu? A mal amada, às vezes. Então é tão interessante. E aí, não, mas porque, olha só, é tão interessante. Aqui, eu tenho uma canequinha aqui que eu mandei fazer, do escritório, e tem uma frase que eu coloco para ler todo dia. Essa frase diz o seguinte: muitas pessoas do seu passado conhecem uma versão sua que não existe mais. Não se preocupe com o julgamento delas. Siga a sua jornada e mantenha o seu propósito, pois essa é a sua caminhada e não a delas. Então eu deixo aqui porque eu tenho que ler de vez em quando, porque eu falo, não, pera, a Natália é essa. O julgamento dessa pessoa não pode me incomodar. Se está me incomodando, alguma coisa tem. Eu preciso refletir. Por que está incomodando? Não é? Exato. Então, e às vezes você vê que tem alguém te rotulando justamente por uma deficiência que ela tem, não é? Também. Geralmente, quem te chama de chorona é uma pessoa que tem dificuldade de lidar com as emoções. Quem te chama de pavio curto é uma pessoa que tem dificuldade em falar não. É muito interessante como a gente espelha muito, né, Eulália? Então... E o quanto isso influencia, às vezes, nas escolhas da gente também, né? Total. Porque muitas vezes você fala, não vou fazer tal coisa porque eu sou chorona mesmo, né? Não vou me despedir de alguém porque eu sei que eu vou chorar. Eu não vou assistir um filme de romance porque eu sei que eu vou... Então, isso influencia muitas vezes, né? E
nem sempre aquele rótulo, ele realmente reproduz o que você é, né? Na maioria das vezes não representa, na Às verdade. vezes não, Pode né? Então, às vezes representar no máximo aconteceu uma algo, fase da sua vida. às vezes aconteceu algo muito específico em algum momento que alguém usou aquilo ali, não digo contra, mas para te julgar, né? E é engraçado, né, Natália, que a gente não adianta, sempre a gente vai passar por isso, né? A gente sempre vai ter, porque acho que é até meio cultural já, né, as pessoas, né, a lembrar da outra pessoa por alguma característica. Eu acho que o mais importante mesmo é quando a gente consegue identificar isso daí e falar, ok, né? Mas você chora. Não, ok, beleza, né? Choro quando eu Eu tô quero bem com chorar, isso. e tudo bem, certo, né? Eu tô bem Mas com não isso, usar exatamente. aquilo ali como uma muleta, né? Não usar aquilo ali como algo de defeito, né? Como algo ruim. Né? Então é bem complexo, né? Quando a gente fala de rotular alguém. Nossa, muito. Até porque, assim, essa coisa do bom ou ruim, para mim é muito também subjetivo. Muito. A gente está tão acostumado, né, no bom e no ruim, eu acho que tem que fazer esse exercício de pensar, mas será que não é só um ponto de vista? Uma característica, um interessante ponto de vista, porque de repente o que é ruim para mim não é ruim para o outro, e quem me ensinou que era ruim tinha outro ponto de vista. Então, se a gente tiver a sensibilidade e o cuidado também de se olhar sem tanto julgamento, mas lógico, parece que eu falando aqui parece que assim, não sofro, nunca sofri por nada disso, né? Nunca passei por isso na vida, não. Mas sabe uma coisa também, Natália, que eu acho que é importante pensar? Muitas vezes você está no lugar errado, né? Por exemplo, uma pessoa chorona. Se ela for uma artista, se ela for alguém que trabalha contracenando com alguém, isso é um baita de um ponto forte, né? Uma baita de uma vantagem, aquela pessoa que chora com facilidade. A gente está pegando um exemplo simples aí, né? Mas se essa pessoa tiver dentro de um espaço onde aquilo que de repente pode ser que seja realmente algo marcante naquela pessoa, se ela estiver no lugar certo, aquilo ali com certeza vai elevar o nível das coisas que ela vai fazer. Exatamente. Né? Vai explodir o potencial que ela tem. E é interessante você ter falado isso, porque esses dias eu sigo muito a doutora Ana Beatriz, não sei se você conhece ela. Não. A Ana Beatriz é psiquiatra e eu sigo ela muito. Sim, conheço. Adoro. E ela é o máximo, né? Ela é muito querida, é uma fofa. E outro dia ela falou, quem é border, a maioria dos atores e atrizes são border. Por quê? Os border têm muita facilidade com as emoções, eles deixam tudo muito à flor da pele, né? E tem um outro transtorno de despersonalização. Então, são excelentes atores e atrizes. Eu fico pensando nessa galera num ambiente corporativo, caramba, ia ser muito difícil. E tem, né? E tem muita galera desse jeito. Tem muito border trabalhando em organizações aí extremamente tradicionais, por exemplo, que de repente... e você não pode estar, sabe, externando o seu emocional. Né? Então, é tudo uma questão de estar no lugar certo. Mas para você estar no lugar certo, né, precisa de muito autoconhecimento. Precisa se conhecer. Eu tenho até outro dia até fiz um Reels aqui, e eu falei, né, às vezes você não se sente valorizado no lugar que você tá, e é bem normal, eu já passei por isso, acho que todo mundo já passou por isso na vida, em algum momento da vida, já achou que não estava sendo valorizado ou reconhecido. E aí tem aquele exemplo da água, da garrafinha d'água, né, que se você vai no atacadão, uma garrafinha d'água custa 60 centavos. Né? E aí no posto de conveniência, na loja de conveniência, a mesma garrafinha da mesma marca, você vai pagar R$5. E no aeroporto você vai pagar R$9,90, a mesma garrafinha d'água. A mesma. Então o problema não é a garrafinha d'água, é o lugar onde a garrafinha d'água está. Então, às vezes, é como você falou, é o lugar. Agora, para você definir o lugar, é muito autoconhecimento e coragem. Porque você também tem que sair da sua zona de conforto. Às vezes significa assumir
muitos riscos que você talvez não saiba nem como vai superar todos eles. E confiar também, né? Não só no seu potencial, mas no universo. Também. O universo, Uhum. eu acredito muito nisso, que quando você está alinhado com o seu propósito, com a sua missão de vida, o universo faz com que tudo gire e funcione. É um negócio assim, independentemente da visão religiosa que cada um tem, eu acho que é uma questão. Eu costumo dizer que fé é simplesmente fé. Não importa no que, em quem, né? Eu acho que é uma das principais coisas que a gente precisa ter, né? Se a gente tem fé, tudo vai conspirar, né? Se você acredita, tudo vai conspirar a favor. Então, isso sem contar mesmo, como você falou, sem falar de crença, sem falar de tipos de religião, né? Mas eu acho que acreditar é importante. E até Sim. E para mim, assim, essa obra que foi mais legal é que às vezes, Eulália, a gente perde um pouco a fé. Sim. Principalmente na gente. Olha, eu trabalhei assim de 2017 até antes da pandemia. Eu tenho uma outra plataforma digital que se chama A Mulher Desperta, aqui no Instagram mesmo. E antes da pandemia, nós tínhamos encontros quinzenais. Então, eu conduzia encontros com mulheres para meditação, bate-papo, a gente fazia análise daquele livro Mulheres que Correm com Lobos. Então, eu trabalhava toda a questão do feminino com elas. Então, como é bom a gente conversar com outras mulheres para ver que as outras mulheres também têm as suas inseguranças. Porque, às vezes, cara, chega um ponto na vida que você olha e fala, gente, todo mundo é tão bem resolvido, menos eu, né? Não adianta, por mais que você esteja bem sucedida hoje, bem resolvida hoje, você já passou por um caminho que foi muito confuso. E vai passar ainda por outros. Não existe uma mulher terminada, né? Concluída. Não existe. Né? Então, assim, exatamente. Olha, né? Como eu falei um pouco da minha vida desde a infância até onde eu cheguei, tudo muito pincelado, porque são poucas páginas, então a gente não consegue aprofundar do jeito que gostaria, né? Mas se a gente for parar para pensar, né? Então até no final, eu comecei falando aqui, né? Que no final a gente vai escrevendo depois, né? Então eu contei até agora, né? E daqui para frente, eu não sei o que vai acontecer. Eu não sei se eu vou estar mais resolvida, menos resolvida, se eu vou estar com mais sucesso, menos sucesso. Eu não sei, eu só sei que eu vou estar com mais idade, espero, né? Porque parar de fazer aniversário é ruim. Não, exatamente, eu ia falar isso. Mas a única só fica tem mais velho quem tá vivo. Gente, perdi minha caneca. É tanta caneca aqui que eu perdi minha caneca. É tanta mudança que a gente vivencia. E por isso que eu falei que foi uma oportunidade bacana para mim escrever esse livro. Porque quando a gente para pensar, às vezes você tá naquele momento de, opa, peraí, né? Será que é isso mesmo? E agora? Como faço, né? E aí você para e começa a rever, né? E pensar em coisas passadas, em tudo que já aconteceu. Aí você fala, opa, é assim mesmo, né? Então são círculos, eu preciso ir fechando esses círculos, né? Para a vida continuar seguindo, né? Então, não existe uma mulher acabada, não existe uma mulher concluída, né? Existem mulheres em construção. Então, Sim. é uma eterna construção. Gente, e esse livro vai ser enorme, né, Eulália? Você viu? Acho que, sei lá, eu não sei quantas páginas são, mas assim, só que eu vi a lombada, porque, olha, são muitas autoras, cada uma com 7 páginas. Oi? 108, não é? Total era 107. 107 autoras. Então, imagina você multiplicar. É uma Bíblia. É realmente um manual de sobrevivência da mulher. Todas as mulheres têm que ter esse livro, porque é um manual. E é como você falou, é uma riqueza de experiências, né? Então a gente tem assim experiências que até a gente conversando lá no grupo e vendo, né, o pessoal, quando você começa a olhar, você fala, meu Deus do céu, até eu tô me identificando com isso aqui, eu quero ler, eu quero ver isso daí, eu quero entender um pouquinho mais, né? Então, eu acho que é muito, muito rico quando você tem tantas mulheres juntas. E eu acho que pra gente, a gente tem que ter muito orgulho, viu? Porque é muito bacana quando você pega uma obra desse tamanho,
com tantas pessoas do Brasil todo e a gente fazer parte. Então, eu acho que é um marco muito importante para a gente, né? Enquanto profissional, enquanto mulher, enquanto dona de casa, enquanto esposa, enquanto mãe, enquanto filha, enquanto amiga. Então, eu acho que é uma coisa muito importante. Não, quando você começa a ver, gente, é Minas, é Rio Grande do Sul, é Alagoas, é Paraná, é Rio de Janeiro, é São Paulo, é Goiânia, você fala, gente, da onde saiu tanta mulher? Como é que esse pessoal encontrou todas elas, né? Ó, a Kátia está aqui falando, a vida não é nada linear, né, meninas? É um eterno vir a ser. Exatamente. Sempre. Eu acho. Ainda bem, né? Se fosse linear, acho que a gente já Ainda estava bem, lado. ainda bem. Ah, tem Bahia também. A Iris é da Bahia. Não sei se a Iris está aqui. Ela até compartilhou a nossa live, mas a Iris é da Bahia. E o capítulo dela fala sobre ser sozinha já é uma aglomeração. Então, assim. Exato, eu adorei o tema. Eu adorei o tema. Adorei. Sozinha já é uma aglomeração. Tem outros temas, assim, muito, mas todos são interessantes. É que, lógico, uns acabam reverberando mais, porque tocam a gente de alguma forma, por causa de algo que a gente viveu, né? Eu lembro que quando eu era mais nova, eu falava assim, a Nath, quando se espalha, ninguém junta. Então, quando eu vi sozinha, já é uma aglomeração, lembrei muito de mim, né? Da minha infância, enfim. Que mais que eu ia falar aqui? Você, hoje, é diretora... Olha lá, a Kátia está falando, fiz a conta aqui, 108 capítulos, 864 páginas, sem contar introduções. Gente, eu não sei que livro que eu tenho aqui que tem 864 páginas, eu realmente não sei o que possa ter aqui. É página, hein? É página, é muita página. Estou até pensando aqui em levantar para ver se tem algum que tenha, mas acho que não vai ter. Nem o Mulheres Correm com Lobos, que é uma coisa grossa também. É uma Bíblia. Não, nem que... Oi? É uma Bíblia da mulher. Exatamente, a gente está lançando uma Bíblia. Deixa eu ver um outro aqui que eu conheço. O Livro das Virtudes também é bastante... Só para ter uma ideia de quantas páginas. Vamos ver quantas páginas. 112. Meu Deus do céu. Se o Livro das Virtudes, que é um calhamaço assim, eu não sei o que vai fazer. Pode pôr aí pelo menos um palmo de livro. Nossa, gente, verdade, porque 900, 874, vai ser 900. Não sei como elas vão fazer isso. Sinceramente, acho que ninguém... É um manual, né? Se você for ver, é um manual. É um manual. Né? Ó, a Kátia tá falando, olha, o meu capítulo fala, mas afinal de contas, qual é a receita? É outro tema super... Ô, Kátia, quero fazer uma live com você também, pra gente conversar. Olha lá, Mulheres Correm com Lobos tem 627. Então, é um pouco maior, é porque Mulheres Correm... Nossa, Mulheres Correm com os Lobos é um negócio tão complexo. Não sei se você já leu, se já teve a oportunidade de ler, mas é um livro muito complexo. Não leu ainda? Não, mas vou ler. Então, eu te convido no próximo... Olha, aliás, todas as mulheres que estão aqui estão convidadas a me seguir lá no perfil A Mulher Desperta. Se chama A Mulher Desperta. E eu faço... Agora parei, né? Final do ano, tudo e tal. Veio a pandemia, mas a partir do ano que vem vão voltar os encontros. E a gente analisa capítulo por capítulo juntas, porque realmente é muito filosófico. E trabalha com o feminino, trabalha com as questões das nossas lembranças, as lembranças das nossas avós, das nossas mães. É muito, muito interessante. O que a Kátia está falando aqui? Bora! Gente, tô amando. A Kátia está super animada, tá aqui, empolgadíssima. Você não consegue ver os comentários, né? Deixa eu ver aqui que tá meio... Ah, agora tá aparecendo. Que tava ficando encoberto. Ah, tá. Porque é chato. Só eu vejo, aí eu tenho que te interromper para ler, eu acho mais chato. Não tem problema, pode. É que aqui tá bem pequenininho e eu tô sem óculos. Ah. Eu uso óculos, eu tenho óculos, mas eu não uso. Então, eu uso certinho. a leitura já tá ficando meio falhado, sabe?
Você falou que é diretora de uma escola técnica, né? Isso. Aí em Tatuí? É Tatuí? Não, eu moro em Tatuí e trabalho em Serquilho. Ah, em Serquilho. Kátia, também tô louca para conhecer você. Não te conheço ainda, mas na quinta-feira a gente vai estar junto. Não sei se você é uma das que vai sair com a gente na quinta-feira, mas, enfim, eu não sei, Eulália, se você... Para conhecer todo mundo. Eu não sei se você tá no grupo de quem vai sair na quinta ou de quem vai sair na sexta. Não tô, mas eu não vou conseguir sair. Não vou. Eu tenho um menininho pequeno, então é bem corrido. É corrido. Não, mas a gente faz um lançamento aí, ou em Serquilho ou em Tatuí. E aí você sai com a gente lá. Até o pessoal que trabalha aqui comigo hoje estava falando, vai ser, né, um lançamento, tem que fazer aqui, perto e tal. Eu falei, não, a gente organiza sim, tem bastante coisa que dá para fazer, sim. Eu vou fazer em Santos também. Então, se puderem ir para Santos também ia ser legal. Consigo sim. Porque não é tão longe. Não, Santos é perto, daí a gente aproveita e vai para praia. Justamente, né? E eu perguntei isso porque uma das palestras que eu dou, eu tenho 3 palestras, né, que eu ofereço para as empresas e escolas e tal. E uma das palestras que eu dou é sobre neurodivergência em ambiente acadêmico. Então, de repente, a gente pode até conversar sobre isso. Sim, com certeza. Porque é um tema que acontece? Acaba que os professores não conseguem identificar, não conseguem ver, porque eles, lógico, não é a área deles, né? E aquele aluno fica perdidão, né? Então, assim, eu levo essa palestra para escolas, deixo aquela turma à vontade, basicamente turma de 9º ano, porque eles estão se preparando para o ensino médio, que agora é novo, né? O novo ensino médio. O meu já é só ensino médio. Então, pois é. Então, mas tudo bem, a gente já dá. Mas também tem esse problema. Porque eu nunca fiz realmente com o ensino médio, mas veja, se a minha proposta é levar a palestra da neurodivergência para ambiente corporativo e ambiente escolar, 9º ano, tá faltando aí um grupo, né? Que tá bem no então tá faltando faculdade e ensino médio. Então é só uma questão de ajuste, pouco até, né? De acordo com o público. Porque outro dia eu li um professor, eu não sei se você chegou a ver, mas o professor dizendo que tinha uma aluna que ia muito mal na matéria dele. Tirava 3, 3,5. Você viu isso? Chegou a ver? De matemática. E aí ele falou, eu acho que ela é muito desatenta, mas talvez se ela ficasse mais à vontade, mudou ela de lugar, falou para ela ficar mais no fundo e livre para andar, para se locomover, se mexer de alguma forma. Ele falou, você faz o que você quiser, sinta-se confortável, ande pela sala, levanta, senta. E a menina foi lá, levantou, sentou e ficou muito à vontade. A próxima prova ela tirou 9, porque é a capacidade de concentração que ela tem de acordo com o processamento cerebral dela. Então, falta isso às vezes nos professores, né? Você quer cobrar... Então... Falta o conhecimento, né? Muitas vezes, né? E às vezes falta até tempo, né? Porque a gente tem salas hoje, por exemplo, aqui a gente tem salas de 40 alunos, né? Então, e o professor ele tem que se preocupar, né? Com o conteúdo, com a qualidade do conteúdo, né? E às vezes o como fazer para conseguir identificar, né? Então, isso é muito fantástico quando a gente consegue ter ferramentas. Exatamente. E aí, o que acontece? Eu falo sobre isso porque eu sou neurodivergente. Então, mas eu sou neurodivergente diagnosticada na fase adulta. Então, eu também passei por muitos desafios até chegar onde eu estou hoje. E aí que eu sou advogada, para quem não me conhece, né? Os seus amigos que estão aqui online com a gente, mas eu sou advogada, hoje eu sou sócia fundadora do meu próprio escritório, já trabalhei em 3 grandes bancas daqui de São Paulo, advoguei para grandes empresas, inclusive multinacionais, e passei por muitas dificuldades em ambientes onde as lideranças não sabiam lidar comigo, porque é difícil mesmo, porque você é cobrado, você tem meta, você tem pressão, você tem, às vezes, enfim, assédios e situações complexas,
E o neurodivergente sofre muito mais. Então, eu decidi levar isso para as escolas e para as faculdades, não só como um apoio para os professores, sabe? Mas para poder contar a minha história e fazer com que aquele aluno que esteja ouvindo talvez se identifique e procure ajuda. Porque às vezes ele também não sabe o que ele é, ele só se sente diferente. Ele só tem aquele sentimento de inadequação, aquele patinho feio, né? Aquela coisa que não pertence. Então, de repente, você traz uma pessoa falando, olha, aconteceu isso comigo, eu fiz assim, e olha só onde eu tô, então dá certo, vai, que... Então, dá um conforto, né? E às vezes melhora o ambiente escolar. Então, por isso que me chamou a atenção. Agora, quando você falou, de repente a gente conversa e vai ser muito legal, enfim. Até quando eu pensei no que escrever, no que colocar no livro, né? Que eu fiquei dias pensando, meu Deus, e agora, né? Mas o que eu vou falar? O que eu vou fazer? E aí eu lembrei, né, de uma experiência que eu tive, né, em uma das reuniões, né? Aí uma amiga minha, né, colega de trabalho, ela pegou e me chamou assim de lado e falou: olha, conta a sua história aqui para esse diretor. Conta como você era tratada na escola. E aí eu peguei e falei, né? Ela falou, tá vendo? E olha onde ela chegou. Então, assim, foi bem engraçado, né? Na hora, depois eu falei, meu Deus. E aí, na hora que eu lembrei disso, né? Eu falei, realmente, né? Se ela quis que eu contasse para alguém, por que não contar para mais pessoas? Né? Por que não falar para mais pessoas, né? Que às vezes você olha o comportamento de alguém ali dentro da sala de aula e a gente não sabe trabalhar com aquilo, né? Então, eu falo que eu me formei professora e dou aula para alunos muito parecidos comigo, né? Não os melhores. Que Mas lindo. aqueles que são muito parecidos comigo. Então, é o do fundão, né? É o bagunceiro, muitas vezes. É o que não fica quieto. É o que está dormindo na carteira, né? Então, eu procuro tentar, né, enxergar neles ali aquelas dificuldades que eu também tive. Né? E não tratar da mesma forma como eu fui tratada, mas também não tem como julgar muito, né? Porque antigamente tinha-se pouco, né? Na minha época, né, de ensino fundamental, não faz muitos anos, né? A gente não pode falar a idade, né? Mas há muitos anos atrás a gente não tinha tanto conhecimento, né, sobre o comportamento. Então, isso dentro de sala de aula não existia, né? Era uma coisa mais militarista, onde um ensinava e o outro aprendia, onde um falava e o outro escutava. Então, existia uma diferença muito grande, uma hierarquização muito grande, né? Então, hoje, né, eu mesma eu falo que eu gosto de estar junto com o aluno, eu saio muito da sala da direção e fico na sala dos professores, porque eu gosto de estar junto, de conversar, de ouvir. Eu falo que eu resolvo problemas mais até mesmo dentro da sala dos professores, né? Porque é onde a gente consegue estar muito mais próximo do problema real, do que está acontecendo. E eu gosto de sentar com o aluno, conversar com o aluno. Então, assim a gente consegue visualizar de uma forma diferente. Né? E antigamente isso não existia, né? Antigamente Não? era a regra, segue a regra e acabou. Então, aquele que tem algum comportamento diferente, seja ele qual for, né, ele vai ter um rótulo sim, ele vai ficar reconhecido por aquele rótulo, ele vai ficar, vai crescer com aquilo ali na vida, né? Porque você crescia com aquilo, nossa, mas eu sou isso, né? Mas eu sou assim, né? Então, você tenta, eu falo que muitas vezes eu tentei resolver coisas na minha vida porque eu achava que aquilo era um problema, né? Porque a forma como foi tratado aquilo para mim era como se fosse ruim, né? E até que chega um ponto eu falo, peraí, isso aí não é ruim, isso é uma qualidade que eu tenho, né? Eu só tô apontando para o lado errado. Então, Sim. a partir do momento que eu virei aquela chavinha, tudo mudou, né? Tudo mudou, porque a partir do momento que você consegue enxergar o que é bom de verdade e como melhorar, eu falo que é muito mais fácil você pegar um ponto forte seu e transformar ele em máximo, né? Do que você pegar um ponto fraco seu e tentar deixar ele forte, né? É mais fácil você trabalhar o ponto forte e melhorar cada vez mais nele do que transformar Sim, algo que você não consegue. Então, eu sem falo que tem dúvida, uma virada de chave muito grande. Muito grande. sem dúvida.
Mas é isso, sabe? Eu acho que no meu capítulo eu falo um pouco que antigamente existia hierarquia e hoje a gente sai de um ambiente hierárquico e vai para um ambiente de cooperação. A gente sai de um ambiente de gestão e vai para um ambiente de autogestão, né? Então, tudo mudou muito e hoje está tudo muito rápido e a gente recebe informação o tempo inteiro. Sim, demais. E é até bacana você falar dessa mudança, né? Aqui, por exemplo, a gente trabalha com gestão democrática, né? Então, nada é imposto, né? Então, tudo é resolvido junto com a equipe, né? Então, as coisas mudaram muito, né? E quando a gente consegue fazer isso de uma forma muito legal e muito mais tranquila, né? Eu falo que é um foguete, né? Um foguete voa daí, né? Daí consegue... Porque as pessoas se sentem pertencentes. Exato. Quando você fala para mim aqui, a gente tem todas as decisões democráticas, é muito bárbaro, porque você sem perceber, ou claro, percebendo, mas não precisa contar para os outros, mas você está trabalhando aí o senso de pertencimento nas pessoas. Sim. E a gente não pode esquecer que nossos antecedentes eram caçadores-coletores. Então, nós nascemos para viver em grupos, nós nascemos para pertencer. Então, se você olha para trás, quando alguém saía lá, os animais, eles andam em grupo, porque quando eles estão sozinhos, eles se tornam presas fáceis. Sim. A mesma coisa acontece com a gente. No ambiente de trabalho, se você não participa de uma tomada de decisão, se você está de fora, você, com o tempo, vai se sentindo não pertencente e isso te dá medo, porque é uma lembrança atávica, tá no nosso DNA, que não pertencer é perigoso. E com medo ninguém produz, com medo ninguém lidera, com medo ninguém é criativo. Então, parabéns por tornar as decisões daí da escola... É verdade, estou falando sério, porque, assim, mudou, mas nem todos os ambientes já estão adequados ou caminhando junto, de olho nisso, sabe, Eulália? Então, a gente costuma falar que a gente é uma família, né? Então eu falo para eles assim, a gente é uma família, a gente briga, a gente faz as pazes, mas é uma família, né? Mas isso é muito bacana, né? E a gente tenta levar isso para dentro da sala de aula também, né? Ouvir o aluno, eu acho que até uma das coisas que eu coloco lá, vou dar spoiler aqui, né? Mas eu até coloco lá, né? Que eu não vejo que o professor ele é dono de todo o conhecimento e sabedoria, né? Não é, né? Então a gente aprende com o aluno também. Então, quando a gente consegue ter um pouquinho mais de humildade pedagógica, né? De entender que o conhecimento ele é uma construção, né? E que muitas vezes você está ensinando uma teoria que é pronta, que é testada, né? Validada para o aluno, ele está te ensinando algo diferente. Até mesmo com o não entendimento daquilo, né? Então, quando a gente consegue entender que eu não sou dona do conhecimento, né? Eu conheço um pouco mais do que o meu aluno, mas junto com ele eu consigo construir muito mais do que eu conheço sozinho e do que ele conhece sozinho, né? Então, eu acho que isso é muito importante também quando a gente fala de educação. Eu amo educação. Eu não... virei advogada porque eu acho que eu nasci advogada, mas eu amo ensinar, eu amo dar aula. Quando eu era mais nova, criança, eu colocava todos os meus ursinhos de pelúcia assim. Eu tinha uma lousa, giz, e eu dava aula para os meus ursinhos de pelúcia. Então, assim, eu nasci advogada porque meu poder de convencimento, de negociação, de argumentação é muito forte. Mas eu também gosto muito de ensinar. E eu acho bárbaro quando você tem um aluno que você percebe que você não está conseguindo alcançar ele. Você não consegue chegar nele. E aí, cara, de repente você se vê no sábado pesquisando formas de como alcançar determinado aluno, com formas diferentes de aprendizado, porque você não conseguiu da forma que você conhece, e ele te ensinou uma coisa nova. Não foi ele, mas foi por causa dele que você aprendeu algo novo. Então, essa é uma... a falar de formas diferentes para que ele consiga entender. Você aprende é muito rico, é muito rico. Porque você é obrigado maravilhoso. a aprender coisas diferentes, não tem como.
Nossa, é muito legal. Quando eu tinha acho que 15 anos, foi a primeira vez que eu tive uma experiência de dar aula de verdade, né? Assim, dar aula numa escola, fui dar aula de inglês para crianças. E eu dei aula no Jardim 2, Jardim 3, tipo Apple, sabe? Assim, Nossa, aquelas coisas bem fáceis. Tem que imagina, Jardim 2 está aprendendo a falar ainda português, né? E aí eu tinha lá Jardim 2, Jardim 3, tinha pré, eu acho, primeira, segunda e terceira série. Só que o mais difícil, Lália, é que o método da escola era o construtivismo. ah, Então, eu tive que estudar com 15 anos Jean Piaget, Vygotsky, coisas que eu nem sonhava que eram, porque eu tinha que avaliar o aluno em todas as performances dele, higiene e comportamento, e isso, aquilo. Ali eu falei, gente, que maravilhoso que é. A educação é um negócio muito incrível. E eu muito. não sei porque eu acabei não sendo professora, mas enfim, virei advogada, né? Me formei no ano seguinte, eu já passei no vestibular e entrei na faculdade com 16 anos e fiz pós em direito do trabalho, direito empresarial, psicologia positiva, violência obstétrica. E E aí, lembro quando eu estava estudando para concurso. Logo depois que eu me formei, eu fui estudar para concurso. Tem isso, né? A gente se forma e acha que vai ser juíza, promotora. Estudei um ano, aí desisti. Nunca nem fiz nenhuma prova. Só cansei mesmo de estudar. Mas naquela época eu fui chamada pelo cursinho para dar aula de direito constitucional para turmas que estavam estudando para a OAB. Nossa, mas eu amava, eu Muito passava legal. horas preparando aula, eu amava aquilo, gente. Depois eu virei coordenadora de uma faculdade em Cacoal, Rondônia, à distância. Nossa, que E o meu desafio, dica. não, era muito legal. Não, era muito legal. E era um projeto desse cursinho e eu tinha que entender as dificuldades daqueles alunos. Por exemplo, para o AB, você tem lá 10 matérias, na época, eu acho que eram 10, 11, nem lembro. Eu tinha que entender quais eram as matérias que eles tinham mais dificuldade, as disciplinas que eles tinham mais dificuldade, e criar exercícios lúdicos, oi, Meu gente, do Deus, direito, para chamar atenção, para motivar, para ficar interessante aquilo. Mas foi uma experiência super legal, assim, foi uma experiência. Então, assim, a educação sempre teve presente na minha vida. Aí, de repente, o que, que me acontece? Conheço a Eulália, falo, nossa, que legal esse capítulo, quero conhecer a Eulália. Quem é a Eulália? Pessoa da educação. Então, quer dizer, tá te rondando aí a educação. a educação não sai de mim. Eu posso sair da educação, mas a educação não sai de mim. Semana passada, ou retrasada, eu fui conversar com a coordenadora da escola onde eu estudei. E hoje ela é diretora, na verdade. Na época ela era coordenadora pedagógica, hoje ela é diretora. E eu fui conversar com ela para levar o meu projeto e tal. Eu falei, olha, eu estou fazendo isso aqui em São Paulo, porque eu estudei em Santos. Gostaria de levar para vocês, porque eu não tenho agenda, mas uma escola em Santos eu consigo e tal. E aí eu falei para ela, falei, porque eu sou TDAH, fui diagnosticada na fase adulta, porque ficamos anos sem nos falar. Aí ela falou assim para mim, Natália, isso explica tanta coisa. Eu lembro de você, criança e adolescente, meu Deus do céu, é que naquela época a gente não tinha tanta ferramenta, mas hoje, realmente, olhando para trás, você é muito TDAH. Então, aí você fala assim, pronto, é um rótulo, por isso que eu também falei, gostei muito do teu capítulo. E eu, quando vou dar palestra, eu sempre falo, gente, sou TDAH, diagnosticado na fase adulta, etc e tal. Hoje eu fui almoçar num cliente, e uma das moças que estava na palestra, que estavam na palestra no dia que eu dei, que não foi hoje, foi um outro dia, veio conversar comigo e ela falou para mim, nossa, eu também sou TDAH. E eu fiquei surpresa quando você falou com uma naturalidade, pareceu tão leve, pareceu tão normal. Eu nunca tive coragem de contar para ninguém que eu sou TDAH, eu tinha medo, porque iam me rotular. Aí eu falei, então, mas você pode pensar que vão te rotular pelo lado ruim, mas você também pode achar que vão te rotular pelo lado bom. Olha lá, apesar do TDAH, ela chegou onde chegou. Exato. Então, assim, tudo depende do seu Ou ponto de até vista. mesmo em função do TDAH, pelo TDAH, ela conseguiu chegar, né? Então, Exatamente. é a questão de você estar no lugar certo, né? Para aquilo que você tem de característica.
né? Então, Exato. eu acho que uma característica não precisa ser um ponto ruim, ela pode ser um ponto bom também. É só É saber, só um ponto de vista. Ela só saber é onde só se interessante. colocar. Exatamente, Eulália. Então, aí eu falei, gente, eu preciso trazer a Eulália para as pessoas conhecerem, saberem quem é a Eulália que fala sobre rótulos. Porque rótulo é um negócio que está muito presente na nossa vida, entende? Então, eu te agradeço muito por ter aceitado. E foi assim, meio, né, no... Olha, vamos fazer semana que vem, tal, você topa, tal horário, vamos embora, vamos, fui. Então, é Eu que isso. agradeço muito, muito mesmo, muito bacana essa nossa conversa. Eu acho que é uma oportunidade muito legal também que o livro está trazendo para a gente de conhecer outras mulheres, né, Sim. que têm os mesmos sonhos, as mesmas dificuldades, que querem fazer algo diferente, que já fizeram algo diferente ou que vão fazer algo diferente. Mas eu acho que isso é muito gratificante, de verdade. Demais, demais, é muito legal. E eu estou muito feliz. Quinta-feira já estou contando as Ai, horas. eu também. Só não estou contando muito porque eu tenho muita coisa para fazer até lá. E tá tudo muito corrido. Eu falo, final de ano é uma loucura. Eu não sabia que até o lançamento ia ser agora, no final do ano, né? Mas é uma das semanas assim mais corridas que a gente tem, né? Então é fechamento de nota, conselho, atribuição, é uma época bem conturbada, formaturas. Parece que o mundo vai acabar, né? Todo mundo quer te encontrar, todo mundo quer fazer a última refeição, o último jantar, o último encontro, o último happy hour, o último. Parece que o mundo vai acabar. Não, mas é Gente, janeiro tá incrível, né? aí, vai continuar tudo igual. E é incrível, né? Esse universo de final de ano, né? E a questão da esperança, a gente começou falando de fé, né? De acreditar, e o quanto dezembro é um mês de fé, né? Porque todo mundo acredita que janeiro vai ser diferente, todo mundo acredita de alguma forma que alguma coisa vai acontecer, todo mundo faz listinha de desejo, listinha de plano, de objetivos, de emagrecer, de escrever um livro, de casar. Então, assim, dezembro é um mês de esperança mesmo. Talvez pelo advento, né? Que a gente fica sempre, não sei, aí depende da fé de cada uma, né? Mas tem o primeiro domingo do advento, o segundo, então tem a esperança sendo renovada, mas eu sabia, assim, que ia ser em dezembro. Eu sabia, só não sabia que ia ser, poxa, o dia 15, né? Eu só fiquei pensando, tomara que não seja dia 10, tomara que não seja dia 10, que é o meu aniversário, entendeu? Mas ia ser um Agora, tem um outro, presente. pois é um grande presente de aniversário, mas mesmo assim, dia 15 já é um grande presente. Tem um outro, não sei se você tá no outro livro que a Literária vai lançar, que é o Elefante Não Voa. Não sei se nesse você tá Eles também. mandaram para mim também, mas não, eu não ia ter tempo para escrever. Pois é, eu quase não tive também, mas aí eu consegui uma dilação de prazo, confesso, porque eu não ia conseguir. E aí esse é em março, então esse vai ser mais tranquilo, sabe? Eu vou conseguir trabalhar melhor muitas coisas, assim, do escritório, das empresas, né, das palestras, e conciliar, porque realmente dezembro, com esse lançamento, foi Tá o corrido, caos. corrido. Eu não tô conseguindo nem pôr muitas postagens ainda, porque. E tá aí, né? Já é semana que vem, essa semana, quinta-feira. É depois de amanhã só, tá, Eulália? Então, eu Só falei depois de amanhã. dezembro a gente vai vivendo assim, um dia de cada vez. Por isso que eu te falei na semana passada. Falei, deixa eu ver aqui, porque tá tudo muito bagunçado, é muita data, é muita coisa. E é muita coisa inesperada, né? Porque a gente planeja. E aí vai acontecendo coisas e a gente vai encaixando. Você sabe que tem um poema, eu vou ler esse poema hoje, porque eu já li ontem, mas muita gente que está aqui ontem, que está aqui hoje não estava ontem. Você falou, a gente vai vivendo um dia de cada vez. E aí, não tenho como não trazer aqui Mário Quintana com o poema do tempo, né? Que é: a vida é o dever que nós trouxemos para fazer em casa. Quando se vê, já são 6 horas. Quando se vê, já é sexta-feira. Quando se vê, já é Natal. Quando se vê, já terminou o ano. Quando se vê, perdemos o amor da nossa vida. Agora é tarde demais para ser reprovado. Se me fosse dado um dia, outra oportunidade, eu nem olhava o relógio. Seguiria sempre em frente, iria jogando pelo caminho a casca dourada inútil das horas. Seguraria o amor
que está à minha frente diria que eu o amo. E tem mais. Não deixe de fazer algo que gosta devido à falta de tempo. Não deixe de ter pessoas ao seu lado por puro medo de ser feliz. A única falta que terá será a desse tempo que, infelizmente, nunca mais voltará. Então, acho que também é um mês de reflexão de quantas coisas que a gente, de repente, deixou passar nesse ano, por falta de tempo. Exato. Né? A questão até do tempo ela é muito relativa, né? A gente precisa pensar no que é a prioridade. Quando a gente tem muitas prioridades, aí sim o tempo não vai dar. Eu falo que hoje, tipo assim, eu vou selecionando as minhas prioridades para conseguir dar conta, né? Graças a Deus a gente tá dando conta. Tá dando certo. Acho que o problema também é que a gente não sabe a diferença entre prioridade, importância, urgência, porque a gente não se conhece. Exato. Então a gente volta para aquilo que você estava falando lá no começo. Autoconhecimento é fundamental, é o caminho. Talvez seja essa a receita. Eu não li aí o capítulo, acho que da Kátia, né? Deixa eu ver o que ela falou aqui, ó. Estar e conhecer tantas mulheres e histórias me motivou muito a querer entrar nesse projeto. Parabéns, meninas, excelente bate-papo. Maravilhoso conhecer um pouco mais de vocês. Kátia, também é maravilhoso te conhecer. Eu não tenho agenda essa semana para fazer uma live com você, porque amanhã eu vou sair com a minha mãe, a gente vai num show de flamenco, dança flamenca. Que lindo! Ai, lindo, uma apresentação maravilhosa, e ela adora, é um sapateado, e não sei o que e tal, então amanhã eu tenho esse compromisso. Quinta já é o lançamento. Nós vamos sair quinta. Sexta nós vamos sair também. Então, assim, mas, Kátia, eu acho que as lives não podem parar, até porque nós vamos ter outros lançamentos em outras cidades. Sim, então, eu acho importante, viu? Muito importante. Fica o convite. Também. Eu tô até pensando em abrir, depois que a gente se encontrar na quinta e na sexta, porque tem muito grupo. Tem o grupo das donas da P toda, tem o grupo da saída na quinta, tem o grupo da saída na sexta, tem o grupo das meninas que eu fiz live. Então assim, muito grupo, eu tô ficando doida. Mas depois que isso tudo acabar, vou encerrar todos eles e abrir um grupo só para quem quiser fazer lançamento. Então a gente cria um grupo, por exemplo, a Kátia quer lançar junto comigo e com a Eulália em Santos, a Eulália também quer ir para Santos. Então eu monto, organizo tudo e a gente separa a data. Eu acho que vai funcionar, entendeu? Funciona assim. Mas só depois. Se eu trouxer mais um grupo, a galera surta, eu acho. Que vão me despedir do livro. Vão falar, não queremos Natália Viotti na obra mais. Já tá louca do grupo. Não. Olha lá, o que ela falou? Com certeza, temos o ano todo para conversar. Eu também quero chamar vocês para fazer lives comigo. Vamos sim, Kátia. Olha. Eu também, Kátia. E, Eulália, se você pudesse, assim, depois desse nosso bate-papo, pensar numa frase ou numa palavra só, qual frase ou qual palavra seria essa para a gente encerrar essa live de hoje? Resiliência. Resiliência. Tudo, pelo menos na minha vida, né, gira em torno dessa palavra, resiliência. Né? Então a gente cai, levanta, a gente se refaz e várias vezes. Né? Não importa de onde a gente veio, mas importa para onde a gente vai. Mas resiliência, para mim, é o que toda mulher tem que conseguir desenvolver. Viu? Eu acho que é isso que faz a gente ser as donas da P toda. Eu também acho. Eu adoro falar as donas da P toda. Acho que tá ótimo as donas da P toda. Hoje me perguntaram, viu, o que é um P? Eu falei, é sério? Eu vou pensar. Eu falei, não, né? Eu acho que pode ser as donas da pauta toda, também. Sabe? A pauta toda. Porque a pauta é nossa. Né? Você tem uma pauta, eu tenho outra pauta, cada uma tem uma pauta. Então, são as donas da pauta toda. Pronto, tá ótimo. Olha lá, Eulália, muito... aqui que vai fazer um lançamento em janeiro em São Paulo. Pode contar com a gente. Legal, Kátia. Então me manda aí para onde que você está tentando fazer, e aí a gente já cria o grupo e já fala, olha, Kátia está tentando lançar em São Paulo, em tal lugar, e a gente já invade. O meu caso, eu acho que eu só vou conseguir fazer após março, porque é muito provável que em janeiro eu viaje e volte em março apenas.
Meu marido mora no Marrocos e a gente mora lá e aqui, né? Então a gente divide o tempo. A gente fica 6 aqui, Ai, que 6 ruim, lá, só que né? agora Que ruim, né? Ir pro Marrocos. é muito ruim. Eu já fui 5 vezes para o Marrocos. Eu adoro o Delícia. Marrocos. Aliás, eu vou até fazer um marketing aqui. A agência se chama Vem para o Marrocos. A gente tem uma agência e a gente leva só brasileiro para o Marrocos. É especializada no Marrocos. Que legal. Então, é muito bacana. Quem sabe a gente não leva as mulheres da Petô, as donas da Petô para o Marrocos ano que vem? Olha que legal, é uma ideia boa. Bem Uma bacana. ideia Putz, mas boa. 107 é muito número, 108, enfim. Mas eu acho que pode ser uma boa jornada. É muito Com legal. meditação, com tudo, com yoga, ia ser mó legal. Bom, Eulália, muito obrigada. Obrigada mesmo. Quinta-feira a gente se encontra. Eu, eu termino falando que o universo conspira. Então, te conhecer para mim é um sinal do universo de que eu estou no caminho certo. Porque é mais uma pessoa que chega no meu caminho, que está alinhada com as coisas que eu acredito. Então, obrigada. Obrigada mesmo. Eu é que te agradeço demais pelo convite. Adorei te conhecer, de verdade. Você falando da gente se sentir parte, né? E quando a gente tem um grupo, a gente se sente parte, a gente vê que tem, que faz sentido, né? Para outras pessoas e para a gente também. Então, acho que isso é extremamente importante para mim mesmo, como mulher, como pessoa, sabe? Eu me senti parte de algo tão grande. Você está me proporcionando isso agora também, né? Para a gente fazer essa troca e fazer com que a gente sinta parte. Então, muito obrigada, tá? Que tudo que a gente queira a partir de agora com esse livro dê tudo certo e que Arro. quinta-feira esse lançamento seja maravilhoso, porque eu acredito que vai ser. E a gente vai se encontrar lá. Sim, estou muito animada. E a Kátia já quer ir para o Marrocos. Ela colocou, bora para o Marrocos, já quero ir com você. Gente, sigam lá, vem para o Marrocos. No Instagram é Vem para o Marrocos. Ai, você Sigam lá que a gente vai organizar essa viagem. Vai ser fantástico. Pode deixar comigo que eu vou organizar uma viagem legal para vocês. Ai, E eu vou também, tá bom? tá Um joia. beijo, gente. Tchau, Eulália. Tchau, tchau. Meninas, Até mais. obrigada pela audiência, pelo tempo de Tchau. vocês. Um beijo, tchau, tchau.